Bem, nosso curso aqui é de mentoria. Mentoria cristã. Eu gostaria muito, eu vou gravar as minhas aulas porque eu quero realmente escrever um livro sobre mentoria. Primeiro porque eu acho que os livros de mentoria que eu vi traduzido não são muito... Eles não são muito o que eu gostaria de ver um livro de mentoria. Para mim, a mentoria cristã, ela tem que arder o coração. Eu, por exemplo, aprendo muito com o Eugene Peterson. Para mim, o Eugene Peterson é um grande mentor pastoral. Trabalha com espiritualidade e teologia com profundidade. Então, um dos caras que eu mais admiro, né? Mas eu digo para vocês que na minha vida cristã, eu fui muito edificado por alguns autores. Quando estou falando agora de vida cristã, eu poderia aqui fazer uma mentoria teológica, que é a área que eu manjo, né? Mas eu estou falando mais agora aqui uma mentoria cristã para a vida pastoral, para a vida pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu vou repetir algumas coisas da aula passada. Timóteo teve um mentor chamado Paulo. E Paulo, ele treinou Timóteo a andar em Deus. Mas Paulo teve um mentor chamado Barnabé. E Barnabé foi também um mentor de Marcos. E Marcos e Paulo andaram em Deus e Deus usou Barnabé. Jesus foi o mentor dos discípulos. Eliseu, como um grande profeta, teve Elias como mentor. Um grande trabalho de mentoria foi Jó. Jó teve Deus mesmo como mentor. Jó, você nota que até o capítulo 38, por aí, só ele que fala e os amigos dele que falam. É uma falação do começo ao fim. Todo mundo tentando explicar tudo. Um dia Deus fala para eles, o negócio é o seguinte. Os caras falaram tanto que teve uma hora que eles ficaram em silêncio 7 dias. Foi o dia que eles mais ajudaram ele, que eles calaram a boca. Ficaram só junto com ele lá 7 dias sem falar nada. Aí Deus chegou para eles e falou, bem, agora já falaram tudo já, então agora quem vai falar sou eu. Como disse assim, cale a boca, agora eu que vou perguntar. Na primeira pergunta, Jó já disse, eu não sei. Onde você estava na hora que eu estava fazendo o céu e a terra e desenrolando o céu? Já foi reprovado. E no final ele diz, olha, eu te conhecia só de ouvir dizer. Agora meus olhos te veem. E Deus faz um trabalho de mentoria com Jó. Então, eu quero dizer para você que essa é a primeira grande mensagem, que nós temos que aprender a escutar. O grande problema nosso na vida cristã é que a gente fala muito e a gente não ouve. Chegaram a um pajé pele vermelha e perguntaram, numa entrevista, ele tem 102 anos, o que o senhor faz? Ele diz, eu ensino o meu povo. Com 102 anos eu ensino, sim? O que o senhor ensina? Há 4 coisas. Primeiro, eu ensino eles a escutarem. Nós precisamos aprender a escutar. Então eu falei, puxa, isso serve para nós, pastores, líderes. Mentoria é escutar. Segunda coisa, tudo está em mudança. Tá mesmo? Tudo está em transformação. Terceiro, tudo está conectado com tudo. Tudo está conectado com tudo. E 4, a terra não é nossa. Nós é que somos da terra. Entendeu? Um sábio fazendo mentoria do povo dele. Então, gente, não é
eu queria falar para vocês que eu teria tanta coisa para falar esse ano todo, eu quero que o Espírito Santo nos ajude. Primeiro para saber o que tem que ser falado aqui numa mentoria. Então o meu trabalho aqui com vocês é ser um trabalho de mentor. Então vocês aproveitarem esse andar com Deus que eu tenho tido e tive no mundo da teologia, no mundo pastoral. E ao longo do tempo eu sempre quis estar aprendendo mais com homens e mulheres de Deus, né? Eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, tenho trabalhado por mais ou menos 40 anos, ajudando pessoas também psicologicamente, na área, usando a psicanálise, a psicoterapia. Depois eu acabei entrando neste mundo do coaching, no mundo da própria mentoria empresarial. Hoje eu estou aqui, mas hoje à tarde eu atendi numa empresa, estava conversando, fazendo uma mentoria humana com advogados, tinha juízes lá presente. E esse diálogo tem sido maravilhoso na minha vida, e eu queria aproveitar e trazer um pouco dessas verdades e desses... Eu não sei tudo, mas eu gostaria de passar essa experiência de aprender a escutar e aprender a ouvir. E vocês sabem que eu gostaria de ter uma base. Eu fiquei pensando a gente trabalhar um pouco uma mentoria dialogando com Jeremias. Numa primeira etapa, dialogar com Jeremias. Jeremias, quem escreve um livro muito bom sobre Jeremias é o Eugene Peterson. E sem saber, o Eugene Peterson estava fazendo mentoria comigo, né? E agora eu quero pontuar para vocês algumas verdades. Por quê? Porque o Jeremias, ele estava num tempo de adversidade. Eu não sei se alguns de vocês estão em algum tempo de adversidade, mas ser brasileiro é viver no tempo de adversidade o tempo todo. Então tem gente que tem adversidade na família, no casamento, com os pais, com os irmãos, com parentes, com os agregados, na igreja. Quantas adversidades profissionais. No entanto, Deus usou Jeremias no meio disso tudo e ele aprendeu a caminhar com Deus. Deus tem que fazer uma mentoria com ele permanentemente. Eu quero aprender com ele. Estão entendendo por onde eu gostaria de caminhar? Como sair da mediocridade para uma vida de excelência? Naquela linha de livros que vocês pegaram meu, eu tenho um livro escrito que a editora não publicou, eu peguei de volta, coloquei na mão do meu filho para publicar na Inglaterra, vai sair em português, ele mudou o nome, vai chamar A Arte da Mudança. É um trabalho de mentoria espiritual. Então, essas são as minhas preocupações. Uma vez eu achei um livro que me falou muito de perto, num trabalho de mentoria. Olha o nome do livro, só o nome do livro me ajudou. Você em alta, no mundo em baixa. É possível isso ou não? Você em alta, no mundo em baixa. Esse é o tipo de assunto que eu vou tratar aqui com vocês, olhando para Jeremias. Jeremias é um homem que estava em alta, enquanto o mundo já estava em baixa. E ele nos ensina a superar o desânimo, superar as resistências. Eu vou dizer para vocês, vocês aqui estão carregados de potenciais, mas se você não vencer a resistência que há em você, você não vai conseguir fazer com que os seus sonhos se realizem. Você tem que vencer as resistências. Vocês têm que fazer um TCC. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora que eu aprendi com um autor, um dos maiores autores americanos. Ele disse que o mais difícil não é escrever.
o mais difícil é sentar na cadeira. Pior. O dia que você sentar na cadeira, você escreve. Bota isso na cabeça. Olha o computador, senta. Vou começar meu TCC. O dia que você conseguir fazer isso, você venceu a resistência. Escrever é difícil? Não é difícil. Difícil é sentar na cadeira. Gente, isso me curou. O cara tem razão. O cara tem razão. Então, isso é mentoria. O cara está sendo um mentor para mim como escritor. Gente, o enigma é escolher a excelência ou desistir diante das adversidades. Esse é o dilema humano. Vou repetir. O tema de hoje é o seguinte: escolher a excelência ou desistir diante das adversidades. Quero parabenizar vocês que vocês estão no 3º ano. Vocês conseguiram resistir à adversidade, à mediocridade, chegar aqui. Cara, isso não é para qualquer um, hein? Eu estou impressionado com essa classe, é uma das maiores que eu já vi. Vocês superaram as resistências. Espero que consigam chegar até o fim. Está quase. Sabe, isso aí, gente, é o começo da vitória. Isso é o começo da vitória. Então, nós temos adversidades. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Não sei se eu contei essa semana passada. Se eu contei, conto de novo. Fica mais frisado. Gente, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Eu era apaixonado para estudar. Mas com 12 anos, meu pai chegou para mim e disse: olha, eu não tenho condições de dar estudo para você. Eu tinha feito só o primário. Naquela época tinha o primário, um ano de admissão, que era uma espécie de vestibular para você entrar no ginásio, que eram 4 anos. 4 primário, 4 ginásio, no meio 1 ano de admissão. Só que a turma tentava fazer admissão junto com o 4º ano. É para arrebentar mesmo. E para passar, porque senão não tinha vaga nas escolas. Tinha que fazer um exame para entrar. Era um vestibular. Meu pai não tinha dinheiro para pagar a admissão. E ainda falou para mim: você com 14 anos arruma um emprego, aí você vai poder estudar. Você vai ficar sem estudar até fazer 14 anos. Porque eu não tenho dinheiro para comprar livro. Livro agora é caro. Aí eu me lembro que eu cheguei lá para o mês de agosto, falei: pai, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Não tem jeito de estudar sem livro. Eu não preciso de livro para estudar. Eu preciso de estudar. Eu me viro. E a minha vontade era tão grande de estudar que era invertido. Meu pai mandar estudar, eu que queria estudar. Agora vocês imaginam, ele chega e... meu pai nunca estudou, teve um dia de escola, ele tinha uns clientes que eram professor, perguntou para os professores: você não dá assim, mas que eu também posso emprestar um livro, de português dá para emprestar um livro para ele durante o ano todo. Eu lembro que ela me emprestou um livro e eu comecei a estudar sem livro, só tinha um de português. Aí eu pegava os livros dos colegas, ia para casa e ficava lendo o livro, final de semana. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia ter livro. Então eu estudava todas as matérias que ia ser dado aula. Quando o professor ia dar aula, eu já tinha lido. Isso me foi uma benção, gente, porque aí eu me tornei o melhor aluno da escola. Eu era o melhor aluno da classe. Eu só tirava o 1º e o 2º lugar, sem livro. Na prova eu não podia estudar, porque eu não tinha livro. Estudar só o que eu tinha anotado, mas eu já sabia. Então eu quero dizer isso para vocês, porque eu me lembrei isso quando eu estava terminando o doutorado. Para dizer uma coisa para vocês: nós precisamos resistir às adversidades, não importa quais sejam elas. Então eu sou um desses que consegui estudar sem livro, sem recursos,
E daí com 13 anos, sem pai. E aí, tomava a decisão, eu vou vencer todas as adversidades. E ainda bem que o Evangelho me alcançou aos 14 anos, e eu decorei um versículo que chamava tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu cheguei em São Paulo para estudar, depois que eu fiz um instituto bíblico, eu botei o nome do meu sapato direito de tudo e o esquerdo de posso. Aí eu andava na rua assim, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. E na cabeça eu dizia, naquele que me fortalece. Jeremias 12:5. Alguém tem uma Bíblia aí? A minha pergunta é, no mundo em baixa, quem está em alta? Quando você abre em Jeremias, você tem uma palavra, Deus falando com Jeremias assim, 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Você vê, Jeremias acha que a adversidade é muito grande, ele começa a se queixar. Ele diz, Deus é justo, mas essa vida eu não aguento mais, é só luta, é problema, é dificuldade, é gente falando mal, gente indo para lá, ali. Aí Deus falou para ele, se você está cansado, correndo com homens que vão a pé, e a hora que você começar a correr com aqueles que vão a cavalo? Cara, você nem começou. Se os medíocres vão te parar, imagine os velozes. Qualquer nhenhenhen você já está reclamando. Os caras são devagar e já te param. E a hora que você pegar os que são velozes, que andam a cavalo, e daí? A hora que você pegar os inteligentes, se os tontos te desanimam, como que vai ser quando você pegar gente que é cabeça? Tem para entender a contextualização disso? Que qualquer tontinho te atrapalha, e a hora que o diabo te mandar gente com afiada, e daí? Como ter ânimo no meio das adversidades? Entendeu? Um jornalista escreveu quando o Rui Barbosa entrou na porta, para falar num congresso, aquela portona, o cara baixinho, feinho, cabeçudo. Aí escreveu no jornal, uma grande porta para um pequeno homem. Depois lá dentro ele deu o discurso, no dia seguinte ele disse, tem que retificar, uma pequena porta para um grande homem. Você sabe que ele foi falar em Raia, os caras começaram a falar mal dele, e ele entendeu tudo, porque ele falava várias línguas. Aí chegou na hora de falar, subiu e ele perguntou assim, é para falar em qual língua? Aí foi pesado, Os caras ficaram com vergonha daí. Mas o que eu quero dizer para você, nós temos que, no mundo em baixa, quem está em alta? Hoje a sociedade, gente, é uma sociedade decadente. Sabe o grande problema humano, o enfado? As pessoas estão confusas. O mundo de hoje é carregado de mediocridade. Sabe o que é medíocre? Medíocre é andar na média. Medíocre. Se você viver na média, você é medíocre.
excelência é você ultrapassar a média. Agora, se você estiver só fazendo o que todo mundo está fazendo, você vai ser só um medíocre. Eu lembro uma vez que eu ensinei para o meu filho o seguinte. Eu disse: filho, sabe qual a grandeza de Pelé em relação aos outros jogadores? É que uma vez eu ouvi uma entrevista dele e disse: o segredo de Pelé é que Pelé sempre joga melhor do que ele mesmo. Isso eu peguei e disse para ele: quando você joga melhor do que os outros, você só é um medíocre melhorado. O dia que você começa a ser melhor do que você mesmo, você não para de crescer. A média não é o seu patamar. Você tem que ser melhor do que você tem sido cada dia. Eu achei legal porque ele era bem pequenininho e chegou para mim: hoje, pai, eu joguei melhor do que eu mesmo. Falei: puxa, ele pegou a ideia. Tinha uns 6 anos, 7 anos. Por que tantas pessoas vivem tão mal, gente? Tanta mediocridade. Então nós vivemos num mundo que as pessoas não são santas, são complexas, são confusas. Hoje nós vivemos num mundo, as pessoas estão cada vez mais sem esperança. E as pessoas vivem entretidas com artistas. Mas eles estão entediados, estão carregados de insônias. As boas notícias não são notícias. Feitos de bondade não são notícias no jornal. O jornal não fala de nenhum alguém que fez coisa boa aí, só coisa ruim. Pode ligar hoje para você ver. Olha a frase de Eugene Peterson: o homem moderno é um empreendimento sem futuro. E nenhuma outra cultura tem se revelado tão ávida e desejosa de recompensar o absurdo e a maldade do que esta. Onde é que vamos encontrar pessoas íntegras, pessoas felizes? Onde nós temos caráter íntegro? Caráter íntegro não ganha Oscar na Terra. Eu nunca vi uma lista com os 10 mais com a melhor vida do ano. Que viveram a melhor vida. Foram mais felizes. Que ajudaram mais. Gente, eu creio que, falando em mentoria, nós temos hoje uma necessidade de maior integridade. Uma sede de integridade. Há uma sede de justiça. Então eu olho para a Bíblia, eu queria ver alguém que vale a pena observar. Eu queria alguém que fosse humano. Alguém que me ensinasse a ser humano. Eu não preciso de alguém que foi santo, porque eu não vou conseguir ser santo, nem ser anjo. Eu estou querendo ser mais humano. Alguém que viveu uma humanidade autêntica. Eu podia falar em Jesus Cristo? Sim, mas eu quero falar num personagem. Por quê? Porque os homens e mulheres da Bíblia, embora a gente fale que eles são heróis, né, imaginários, gente, mas eles também tinham lutas, dificuldades, eles não eram modelos perfeitos de virtude, concorda ou não? A gente tem medo até de falar isso, né? Mas eu vou falar. Abraão mentiu. Jacó enganou. Moisés assassinou. E murmurou também. Davi adulterou. Pedro blasfemou. Espera um pouco. O que a Bíblia quer dizer colocando essas pessoas aqui como um padrão? Sabe o que está querendo dizer? Que eles venceram a mediocridade.
que eles superaram as próprias adversidades. Como? Isso foi pela graça de Deus. Então o que eu quero dizer é que as maiores e mais significativas figuras da fé foram moldados, gente, do mesmo barro que você. Eles eram humanos. Piores do que nós. A Bíblia faz questão de mostrar isso. As Escrituras falam, gente, até poucos deles, viu? Mas sabe o que eles falam, o que as Escrituras falam? Do Deus que trabalhou neles. A gente gosta de falar de Hebreus dos heróis, os heróis da fé, né? Eu quero dizer para vocês que os heróis, eu acho que é o Ariovaldo Ramos que diz ali, que herói não são eles, heróis é Deus que fez deles alguma coisa diferente. Ali o herói é Deus. Para dizer para mim e para você que somos de barro. E se Deus pode usar gente confusa daquele jeito, então há lugar para nós. Então a Bíblia se recusa a alimentar a nossa ânsia de cultuar heróis. Por isso que a Bíblia mostra eles como eles são. Não precisa não ficar cultuando heróis. Ela não se curva diante de nosso desejo adolescente de fazer parte de algum tipo de fã-clube espiritual perfeito. Não, eles são humanos. O foco das pessoas, dos relatos bíblicos, focam em Deus. Deus é o foco. É o Deus que trabalha nos seres humanos. Então, ele mostra que nós temos que entender que sem Deus nós vamos continuar medíocres. Mas com Deus o mundo vai mudar para nós, né? Então, quero dizer para vocês que eu queria apresentar para vocês um dos mais humanos profetas do Antigo Testamento. Jeremias. Esse cara era humano. E um humano tão cheio de conflito, de problema, que chorava, tinha depressão. Não é fácil não ser Jeremias. Mas o impacto de Jeremias foi tão grande na vida do povo, gente, que quando Jesus vem pregando, ele faz uma pergunta: que dizem os homens que eu sou? Jeremias. Veja, o cara deixou uma marca. O cara parece Jeremias. Quem foi esse Jeremias, gente? Então eu quero convidá-lo para a mentoria. Jeremias, um mentor. Interessante que eu tenho uma dupla qualidade das Escrituras, né? É intensificar a paixão pela excelência, você descobre isso em Jeremias, né? E também um descaso pelas conquistas humanas, porque a Bíblia está sempre dizendo que o máximo que você fez, ainda Deus quer algo mais para você. Então, no mundo cada vez mais desumano, é muito difícil descobrir alguém humano. E aí eu vou citar Dietrich Bonhoeffer, né? Diz que tinha um padre preso com ele que dizia o seguinte: desde criança eu queria ser um santo. E Bonhoeffer disse para ele: eu não, desde criança eu queria ser humano. E a Bonhoeffer diz o seguinte, que Jesus foi verdadeiramente humano para nos ensinar verdadeiramente a ser humanos. Jeremias é esse modelo, uma vida pautada pela excelência. Para ele, a excelência, para Jeremias, é um mundo de fé, é viver no mundo de fé. É interessar mais por Deus do que por si mesmo. Jeremias é um homem que ele foca mais em Deus do que nele mesmo. Vou repetir isso porque isso é muito forte para mim. Porque normalmente a gente quer Deus
para nós, e não nós para Deus. É como se o Sol estivesse dando volta na Terra, entendeu? Então nós precisamos de uma revolução copernicana. Não é o Sol que dá volta na Terra, é a Terra que dá volta no céu. Muitos pregadores pregam Deus como se você fosse dando volta na Terra. Mas não foi... Nós é que fomos criados para Ele. Jeremias tem um ministério em que ele foca em Deus. Não é Deus para ele, mas ele para Deus. Isso é uma vida de vitória. Meu alvo é Deus. Isso é um princípio reformado. Vocês que são reformados têm que entender isso. Tudo para o louvor e para a glória de Deus. Tudo. Você vê a grandeza da Suíça, né? Quando Calvino em Genebra ele reúne os pais e ele faz com que todos eles façam um pacto, que vão ensinar seus filhos a ler e a escrever, para ler as escrituras para a glória de Deus. E os pais dizem, faremos isso. Primeira coisa que nasce, uma escola, uma universidade. Aí está a grandeza da Suíça. Mas aprender para quê? Para a glória de Deus. É como se eu dissesse o seguinte, estude, termine esse curso, faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado, vai em frente, sabe por quê? Para a glória de Deus. Tudo que você fizer para a glória de Deus, Ele é o alvo. Então, essa é a mensagem de Jeremias. Eu quero viver para a glória de Deus. Até obstáculo, adversidade, sai da frente obstáculo porque eu estou indo. Estou a caminho. Nada de resistência. Você vê em Jeremias algo, tem pouco a ver em Jeremias, uma coisa com autoestima, conforto, realização. Não, o negócio meu é Deus. Jeremias eleva a paixão, gente, por uma vida plena. E Jeremias faz uma coisa, ele fecha as portas para a autopromoção, querer se aparecer, querer se autoengrandecer, autogratificação. O negócio dele é o seguinte, como que eu faço para estar mais dentro do plano e do projeto de Deus para a minha vida? Gente, é difícil. É difícil uma vida de bondade, uma vida de sabedoria no mundo de hoje. É mais fácil ser canalha. É mais fácil ser um pastor canalha atraente do que ser um pastor sério em Deus. Entendeu ou não? Eu vi um pastor que foi para uma comunidade muito grande de São Paulo, ele queria seriedade. Um dos bispos chegou para ele e falou, cara, você precisa acabar com esse ilusionismo, esse idealismo. Nosso negócio aqui é grana. Olha o carro que eu estou. Então isso é canalha. Canalice evangélica. Estou chamando vocês para um homem que tem dignidade. É um mentor. Jeremias. Sabe o que são as qualidades de Jeremias? Bondade, virtude, excelência. Ele viveu a vida em sua totalidade. Vou repetir, bondade, virtude e excelência. Até Aristóteles iria admirá-lo. Ele viveu uma vida em sua totalidade. No entanto, sua piedade não o livrou das dificuldades. Deixa eu deixar bem claro. A fidelidade de Jeremias nunca livrou ele das lutas. Ele teve tempestades interiores, teve rancor humano.
teve fúria. Quem de vocês aqui já não teve rancor e fúria? Então você acha que está desqualificado? Não. Jeremias é ter um bom companheiro. Dúvidas amargas. Alguém aqui já teve dúvidas amargas? Ser humano. Não deixa o diabo ficar te humilhando por isso, não. O meu mentor teve, Jeremias teve. Dúvidas amargas. Chegou o ponto de pedir para dizer: Deus, eu quero mais viver, não. Aí Deus falou: espera, nem começou, cara. Você só está ainda na faculdade de teologia? É agora que eu vou colocar a gente com um cavalo correndo com você? Ele viveu a fadiga ao limite. Sabe o que eu estou falando? Um dia você vai chegar à fadiga ao limite. Todo o pensamento dele rejeitado. Cada sentimento dele era ridicularizado. Com Jeremias aprendemos que o caminho não é o orgulho, nem a autopiedade, mas andar em Deus. Andar em Deus. Em toda e qualquer circunstância. Deu para entender o que é mentoria? Não é você negando a si mesmo, né? No sentido de autodestruição. Porque negar a si mesmo, como Jesus fala, é negar o pior de você. Negar o seu egoísmo querendo centrar em tudo, né? Mas não é negar. Existe um eu ali, quando Paulo diz: a vida que agora eu vivo pela fé. Né? A ideia de Jesus e a própria ideia de Jeremias não é você ser um capacho, onde os outros limpam os pés. Não. É você ter o seu eu em Deus, o seu eu em Cristo. É perder o seu eu em Cristo, dentro de Deus. Um eu resgatado em Deus. Mas desinteressado em ser o centro. Mas querendo que Deus seja o centro. Eu vejo em Jeremias um mentor maduro para nos ajudar na caminhada. Pena que terminou. Mas eu quero continuar semana que vem falando sobre a busca da excelência de um homem que nos ensina como andar na contramão. Amém? Como andar na contramão. Como andar na contramão.